Antes de começarmos aqui, eu não poderia deixar de agradecer. Eu estou me sentindo muita vontade, irmãos, no meio de nós, porque o pastor Cícero e a pastora Elza, mas a sua família, são pessoas do nosso coração, já como a pastora decifrou. Nós já estivemos por um tempo congregando junto e foi um tempo tão gostoso, irmãos. E hoje aqui para mim é um celebrar de um tempo bom, né? Que eu estou aqui nessa noite podendo reviver. Além disso, tem a irmã Eliane, irmão Badir também, que passamos um tempo tão gostoso. Estamos revivendo. E eu tenho que ir irmão Sidão, cadê a irmã Sueli, irmã Sidão? Deixa eu puxar a orelha dela. Que vivemos também um tempo tão gostoso, congregando junto. Então, os demais irmãos que eu não conheço, muito prazer. Meu nome é Raquel, eu congrego ali com o pastor Edson, pastor Ledra, ali na Deforma Tropical 1, no qual eu trago um abraço bem apertado. E ele falou assim: você só pode ir se você levar um abraço bem apertado para a pastora Elza, para o pastor Cícero e para a família inteira, viu, irmãos? Vocês se sintam todos abraçados, irmãos que conhecem lá. Eu falei, ufa, eu achei que ele ia brigar comigo. Você não vai ficar aqui no domingo? Não, pode ir, só leva o meu beijo e um abraço para todo mundo. E eu estou grata ao Senhor, irmãos, porque nós estamos aqui buscando o mesmo céu, né? Buscando, nos preparando para a volta do Senhor. E é tão maravilhoso estar no meio de irmãos tão bonitos, tão igreja bonita, olha. Eu vou falar, seus pastores são muito disciplinados, são pastores assim que eu não queria parar de cantar não, porque é um coral aqui na frente. Os três eram um coral assim que nos levava a adorar o Senhor, e essa família tem sido
O Senhor não nos fez fininhos, afagados, cheios de coisa, não. O Senhor nos fez filhos, herdeiros daquele amor. Então, esse negócio de menina, você é menininha dos olhos de Deus. Você pode até ser, mas tem muito mais coisa além disso. Mas para que eu seja quem o Senhor quer que eu seja, eu preciso me posicionar diante disso. Irmãos, vamos entrar aqui um pouquinho em santidade. Quando eu estou ali buscando santidade no Senhor, através do jejum, através da oração, os irmãos entendem a guerra espiritual que é. Mas você já viu que quando você jejua, abre mão da sua vontade e cumpre aquilo que você se propôs a fazer, é tão libertador. Essa semana eu me propus a buscar o Senhor, me abdicando de alimentos, e foi triste, irmãos. Deu dor no estômago, deu tanta coisa, porque a nossa carne, ela quer vencer o nosso espírito. Isso é comigo e é com você, é todos nós. Quando o pastor levanta o propósito de oração, é a coisa mais difícil. Quem fala que orar é fácil, está mentindo. Porque a gente vai falar com Deus, vai se quebrantar, vai se humilhar, e o nosso orgulho, muitas das vezes, não quer. Mas o Senhor não falou que seria fácil, mas falou que nós venceríamos. É isso que nós, como cristãos, temos que entender. A palavra de Deus, ela é a nossa missão. E ela não pode ser dita pelos lábios somente. Ela tem que descer no nosso coração. Eu não posso chegar aqui e falar somente que o Senhor me chamou para ser o perfuminho de Jesus, se as atitudes que eu exalo respaldam de forma diferente. Grande Deus, tu és fiel. Não tem como, irmãos, a matemática não bate. O Cristo que nós servimos tem a essência pura de Deus. E se eu quero exalar a essência de Cristo, eu também tenho que buscar das coisas do céu. Assim como foi cantado, porque pararam de falar do céu. É porque muita gente está aqui na terra presa às coisas materiais, às coisas que não vão subir. Tem matéria-prima que é aqui da terra, mas o Senhor está nos chamando, igreja, aí dá uma essência mais profunda, no qual as notas só existem no céu. Aleluia. O perfume só vem de lá. Deus nos salvou. Como é bonito eu poder falar isso e declarar: Deus nos salvou. Mas não foi para eu ficar quieta, não. Foi para me cumprir a comissão que Ele me chamou. Porque através de nós o Senhor vai esvaziar o inferno. O Senhor não tem chamado de super-heróis, não, grandes pregadores, não, gente capacitada, não. Deus tem chamado uma geração que se dispõe, que tem coragem, né, Rose, de fazer aquilo que Ele chamou. Ter coragem de ser quem o Senhor quer que nós sejamos aqui na terra. Quando Deus salva aquele homem endemoniado gadareno, ele se sente tão grato pela oportunidade de ter sido livre daqueles demônios. E ele chega diante do Senhor: deixa eu ir contigo, eu vou continuar contigo, o Senhor fez tanto por mim. Mas o Senhor fala para ele: vai embora, para onde você vem, de onde você vem, e apenas pregue. E a palavra do Senhor diz que uma Decápolis foi salva pela pregação daquele homem. Uma Decápolis é o encontro de 10 cidades. Então 10 cidades foram alcançadas pelo testemunho do homem. Se naquele tempo 10 cidades, hoje com a tecnologia que nós temos, com todo o acesso que nós temos, imagina quantas pessoas podem ser salvas pelo meu e o seu testemunho. Quantas pessoas nós encontramos durante o dia, irmãos? Começa desde cedo, quando você
Apenas pregue. Se for necessário, use palavras, não é mesmo? Então nós precisamos falar de Jesus o tempo todo. Precisamos exaltá-lo, apresentar ao mundo essa essência que nem todos conhecem. Glória a Deus. É mesmo. Aleluia. Além de tudo, o Senhor nos diz que somos perfume de Cristo através de Paulo. Há uma citação também que diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E eu quero chamar a atenção de nós, crentes, porque ser o sal da terra faz diferença onde você está. Ser o sal da terra não é passar por mais um não, irmãos. As pessoas têm que compreender que há uma diferença na sua vida. Tia, a senhora me conhece tem mais de 18 anos, né? A senhora acompanhou minha conversão. A senhora precisa ver a diferença em mim. Porque assim, irmãos, não dá para esconder a luz. Como que nós vamos esconder a luz? Se apagássemos aqui todas elas e deixássemos uma luz no meio, nossos olhares iriam se voltar para aquela luz, porque a luz é atraente. Ela chama atenção. Mas ser luz e ser sal, irmãos, implica em deveres. Eu preciso me consagrar, não é de qualquer jeito. Eu preciso verdadeiramente ser chamado de perfume de Cristo, elaborando as mesmas obras, buscando. Jesus não ficava parado. Jesus estava sempre orando, buscando, ele jejuou. Ele mostrou para nós que o ministério ativo, alguém que se coloca de pé para resistir o mal, tem que praticar as obras dele. Não adianta vir na igreja e não querer jejuar, irmãos. Não adianta ouvir a palavra todos os dias de culto e não ter mudança. Vai ser em vão você vir à casa do Senhor. Mas o Espírito Santo, a boa notícia é que ele está disposto todos os dias a nos ensinar. Basta que o nosso coração esteja aberto a receber as suas correções. Porque verdadeiramente o Senhor corrige aquele que ama. E é pela urgência, irmãos, da sua vinda. Como eu disse, esse exército que o Senhor está recrutando precisa estar de pé para que o Senhor, quando falar, possa ser ouvido. Porque você já viu soldado que está abatido? Escuta uma voz, não sabe nem quem está chamando. Porque está abatido, está desfalecido, está sem forças. Mas aquele que recebeu o verdadeiro evangelho, vem pedrada, vem luta, vem, mas ele se coloca de pé porque ele entende o valor da salvação. Se eu for contar aqui quantos testemunhos nós temos aqui, mas eu estou olhando para gente que está de pé, gente que mesmo diante das adversidades não negou a cruz e está aqui posicionado para ver Jesus. E nós não sabemos se vai ser hoje, depois desse culto, ou se é daqui a alguns dias, mas nós precisamos estar posicionados para ver o Senhor. Tu és maravilhoso, Deus. É para isso que nós precisamos estar bem posicionados. A nossa vida precisa refletir essa glória, irmãos. Aleluia. Os vizinhos da sua rua precisam diferenciar você. Glória a Deus. Quando o crente chega na roda, acabou as piadinhas. Aleluia. Porque a nossa presença, ela precisa impor respeito. Glória a Deus. Que o próprio Deus, ele nos certifica de que seremos respeitados pela presença dele. Maravilhoso, Deus. Irmãos, infelizmente, nem toda a minha família está em Cristo. Eu passo por momentos dificultosos também, porque às vezes nas reuniões, né, é um escárnio total. Mas eu sei que eu sou respeitada. Glória a Deus. Tem momentos que eles mesmos param e falam assim: não, chega. A Glória a Raquel Deus. está aí, a minha mãe está aí, né, mãe? Aleluia. Então nós não abrimos a boca, mas o Senhor leva as pessoas aos ímpios a nos respeitarem. Glória a Deus. Isso é carregar a essência
Cristo. Irmãos, cada um aqui tem seu papel na sua família, certo? Os pais têm o papel de sacerdote no lar, de apresentar ao Senhor a sua família. As mulheres, em relação aos filhos, têm seus papéis. Os filhos também têm seus papéis no núcleo familiar. E nós, Igreja do Senhor, existem papéis que nós também carregamos. E esses papéis não são determinados somente pela igreja a qual congregamos. Esse papel é o Senhor que nos chamou através da sua palavra para cumprirmos. A igreja só nos ensina, só nos direciona. Então tem responsabilidades que eu não posso me isentar. Pastor Cícero, não dá para ser bem crente, não. Ou você é crente por inteiro na palavra e fica se posiciona e espera a volta de Cristo, ou você vai ficar em cima do muro, que nós já sabemos que o muro é do diabo. Não tem meio termo, irmãos. Essa geração agora, todos os relacionamentos se tornaram tão superficiais, né? Há uma superficialidade em relacionamentos tão grande que estão trazendo isso para dentro da igreja. Eu vou no culto quando eu quero, eu vou fazer quando eu quiser, o pastor não me manda, a pastora não me manda. Uns relacionamentos vazios, irmãos. Mas o Senhor está chamando a igreja para relacionamentos mais profundos. O Senhor tomou pela mão o profeta Ezequiel e o levou às águas purificadoras, e cada hora o Senhor ia levando mais profundo. Aquele que tem intimidade com o Senhor e a deseja, cada dia tem que descer mais profundo. E descer mais profundo é humilhar-se diante do Senhor, para que no tempo favorável Ele te exalte. A matemática é diferente com Deus, é quanto mais eu me humilho, mais Ele pode me exaltar. Quanto mais eu desço no profundo, quanto mais eu mostro para Ele que Ele é Senhor na minha vida, mais lugares altos eu vou acessando em Cristo, para o louvor de sua glória. Então nós precisamos, irmãos, ter comprometimento, não só com a obra, mas acima de tudo, você lembrar que essa obra é do Senhor. Não é de homens, é do Senhor. Quando eu me comprometo com a obra, com o reino de Deus, eu me comprometo também com a obra, com os meus pastores, com os irmãos. É Deus acima de tudo em nossas vidas, irmãos. Quem tem sido o Senhor de nossas casas? Quem tem sido o Senhor a quem nós temos gastado nossas forças? Porque às vezes a gente gasta tanto tempo e tanta força com o que não merece, e nós deixamos de dedicar tempo em conhecer a Deus, em buscar relacionamento íntimo e profundo com Ele. Então nós precisamos de posicionamento. Os cheiros, irmãos, agora trazendo para o perfume, são essenciais na nossa vida. Quando nós tivemos a Covid, que algumas pessoas acometidas do vírus perderam o olfato, né, o paladar, foi um tempo tão ruim, né, irmãos? Ficar sem. A gente tem pessoa que vai comer só depois de fazer sopa. Depois você dá uma cheiradinha. Quem é assim? Parece, né, que tudo se transforma depois que cheira. A comida só está boa depois que acontece isso. Porque cheiros de fato são essenciais. Vocês querem ver como cheiros são essenciais? Muitas decisões, elas começam através de cheiros. Vocês já viram o vizinho assando carne? Aí de repente chega uma fumacinha assim. Aí aquele vizinho leva um pratinho para você. Irmãos, vocês sabiam que nessa hora muitas vezes surge decisão de assar carne também, só para não levar um pratinho para ele. Naquele momento, aquela carne assada, ela transforma o ambiente. Você nem estava pensando em assar carne, mas de repente aquele cheiro inundou a sua casa e fica irresistível você não ir ali e assar uma carninha. É assim.
Porque cheiro muda o ambiente, irmãos. Vocês estão entendendo a profundidade da palavra? O cheiro muda o ambiente. Não adianta eu reclamar com Deus do ambiente na qual eu estou inserido se o meu perfume exala o mesmo cheiro. Começa a pensar se não é o perfume que precisa ser mudado para que o ambiente vá se aderir ao novo cheiro. A gente reclama muito dos outros, mas muitas vezes falta a essência em nós para cumprir o chamado. Então nós precisamos estar ligados na videira verdadeira, porque quando estamos no altar do Senhor, Ele nos direciona, o Espírito Santo nos convence onde erramos e nos dá força para poder voltar atrás e consertar aquilo que precisa ser consertado. Cheiro remete, lembranças olfativas. Quem aqui não tem uma lembrança de muitos anos de um cheiro bom que você talvez sentiu na casa da sua avó, na casa da sua mãe, te mandou de fubá, um cafezinho, não sei, e você lembra daquele cheiro, e ali vem aquela memória olfativa. Se você sentisse novamente, traria. Eu falo que a minha mãe, quando eu era pequena, eu abraçava a barriga dela, ela tinha cheiro de sabão, fumaça e manteiga. Que ela vivia fazendo essas coisas, né? Ela fazia almoço, mexia com roupa lá, fervia roupa no fogão a lenha. Então eu abraçava, eu era pequena, eu abraçava a barriga dela e ela cheirava isso. Ela não gosta que eu fale essas coisas. Hoje ela cheira um boticário, né? Mas ela cheirava isso pra mim. E era a imagem que eu tinha da minha mãe. Me pergunta se eu abraçar ela hoje, eu sentir esse cheiro, eu não vou lembrar. Então, a pessoa que carrega o perfume de Cristo, você pode passar por ela uma vez, mas vai deixar o cheiro. Você vai ter aquela memória olfativa daquela pessoa que passou por você e exalou o perfume de Cristo. É muito, muito além do que sentir nas suas narinas, é sentir no seu coração a essência daquele que nos chamou. E alguns pontos aqui, eu tenho tempo? Posso falar? Eu ressaltei alguns pontos que eu vou falar. 3 pontos. Um bom perfume precisa ter boa origem. Não é de qualquer procedência que eu exalo com perfume. Não é de qualquer jeito que esse perfume vai ser notório. Tem que descer na oração, irmãos. As nossas classes olfativas é oração, é jejum, é busca. Esse perfume vai ser construído com renúncia. Mas não adianta a irmã Raquel vir aqui na igreja, pegar o microfone e estampar uma santidade a vocês. Se lá em casa eu for outra Raquel que não exala esse perfume, isso vai ser para minha própria condenação, irmãos. Não é brincar de faz de conta. Ou eu sou ou eu não sou. Não dá para ficar no meio termo, não, irmãos. Não dá para mentir com o povo de Deus, não. Nós podemos enganar os homens, mas a Deus quem engana. Se lá na minha casa eu sou dada a fazer aquilo que o Senhor não me chamou a fazer, se lá eu deixo meu orgulho vencer, a minha carne falar mais do que o Espírito, eu vou ver o perfume de que forma? Qual é a construção que eu estou fazendo diante de Deus? E de que forma isso vai ser notório? Vai cair por terra, irmãos. Porque quem é de Cristo discerne as coisas que são do Espírito. Eu vou fingir por um pouco de tempo, mas logo, e vocês já viram que o Senhor tem mostrado a ira dele sobre muitos de nós? Quantas coisas têm aparecido no meio do povo de Deus que nos assustam, porque a gente pensa assim, nunca imaginei. Mas porque a ira de Deus, o Senhor está vomitando aquele que é morto. Chegou a ira de Deus, irmãos, lembra? O Senhor está recrutando um exército. E para fazer esse recrutamento, eu tenho que selecionar os meus soldados melhores, aqueles que ouviram e obedeceram. E aí
pessoas comprometidas com o testemunho e não se contamina com outros aromas que não são o do Senhor. Irmãos, nós estamos assim vivendo tempos difíceis mesmo, que a frieza espiritual, a apostasia, ela tem dominado lares cristãos. Eu estive essa semana pregando para a família, lá em Abadia de Goiás, e cada hora que você trazia algo do Senhor, você via uma igreja fervorosa glorificando, porque estava entendendo que o Senhor estava corrigindo ali aos que amam, e eu trazia a memória assim, quantas vezes a tecnologia tem roubado a comunhão à mesa de pais e filhos, quantas vezes a tecnologia tem roubado a nossa busca pelo Espírito Santo, os cultos domésticos que nós não realizamos mais, porque outras prioridades apareceram. Aí você pensa, não, eu já fui na igreja durante a semana. Não, irmãos, não é o suficiente. Se nós tivéssemos 24 horas, assim como os 24 anciões estão ali adorando o Senhor, seria pouco. Porque o Senhor fez e faz e fará grandes coisas por nós, independente do que Ele faça, por quem Ele é nas nossas vidas. Então nós precisamos nos posicionar. Não se trata de sermos vencedores na carne, mas nós precisamos ser vencedores no Espírito. É no Espírito que nós precisamos vencer. Muitos vivem, irmãos, hoje em dia como se Jesus não fosse voltar. Estão indo numa vida assim, não, qualquer hora eu me liberto desse vício. Irmão, debaixo da cobertura do sangue de Jesus, você sabe se vai ter tempo para isso? Se Jesus voltar agora para você, você sabe se vai ter tempo de ser liberto desse vício? Se você não abrir o coração hoje, a Rosa falou de Josué aqui, e eu falei lá na quinta-feira sobre o posicionamento dele na sua casa. Ele diz lá no versículo, se eu não me engano, 24, escolhi, pois hoje. Ele escolheu naquele momento não se prostrar diante dos deuses, dos amorreus, dos deuses que eles estavam adorando, mas ele e a casa dele se posicionar diante do Senhor. Escolhi, pois hoje eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, qualquer decisão que você venha tomar diante de Cristo, não fique esperando amanhã para aceitar Jesus, não. Não fique esperando amanhã para parar com esse vício, não. Segura na mão de Deus e vai. Porque se Cristo está com você, Ele garante a vitória, irmãos. Nós não temos esse tempo, porque ninguém sabe em que lugar da fila está. Talvez Jesus chegue hoje no arrebatamento, mas também pode chegar para qualquer um de nós. Então, se Jesus chegar para mim hoje, eu vou morar com Ele. Ele vai falar igual Ele falou para aquele ladrão da cruz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Irmãos, reflitam, isso é uma reflexão, você e Deus. Porque você veio aqui, creio eu, buscando a salvação, buscando se fortalecer, junto com a igreja amada que aguarda pela vinda do Senhor. Mas não é de qualquer jeito, não, irmãos. Não é do jeito que a gente quer, mas o Senhor te dá a força para ser do jeito que Ele quer para você. Segundo ponto do texto: para os que se perdem a cheiro de morte. Aquela passagem de Lázaro lá diz que Lázaro estava morto já há 4 dias, né? Que ele cheirava mal, né? O cheiro de morte é um cheiro ruim. Assim como eu falei que alguns relacionamentos começam com cheiro bom, também terminam com cheiros ruins. O pecado nos afasta de Deus, irmãos. O Senhor não faz acepção com o pecado, mas Ele te fortalece e te assiste na sua fraqueza, para que você possa buscar nele a libertação. Aleluia. Olha que lindo, nós servimos a um Deus que nos assiste em nossas fraquezas. Ele não tem prazer que eu e você fiquemos prostrados diante do vício, diante do pecado que nos assomda. Irmãos, quantas vezes a pornografia tentou
O seu pecado também atrapalha seu cônjuge. Então é preciso que haja um posicionamento da sua parte. Não adianta, e é imediato, é para ontem que as coisas precisam acontecer. Em Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. É como nós falamos aqui, ninguém sabe a hora chegada, o tempo de cada um. Então não vou esperar para amanhã o que eu posso fazer hoje. Se eu me posicionar, eu sei que o Senhor vai comigo. E se Ele comigo vai, eu irei. Eu não vou temer, vai haver dias de guerra, vão haver dias de guerra. Mas em todos os dias o Senhor estará convosco, porque é uma promessa dele. Eis que estarei convosco todos os dias de vossa vida, até a consumação dos séculos. Se Ele fez uma promessa, Ele não volta atrás. Glória a Deus. Então nós temos que firmar naquele que nos chamou. Que perfume tem sido borrifado aí do seu coração? Que perfume tem sido exalado das nossas almas? Que cheiro do Santo Espírito nós temos? Agora eu quero falar para você que ouviu essas palavras, mas tem um pecado que só Deus sabe. Você não confessou a igreja? Você talvez nem tenha confessado aos seus pastores. Mas eu quero te dizer que nenhum pecado começa grandão. Ele começou pequenininho, você que não viu. Mas a santidade também não precisa começar grandona, não. Vai aos poucos, mas vá ser liberto. Começa aos poucos, começa se entregando e dizendo ao Senhor: Senhor, eis aqui o meu pecado. Diante de Ti eu exponho o meu pecado, que eu sei que o Senhor conhece. Mas eu quero apresentá-lo diante de Ti. Porque eu sei que o Senhor pode me libertar. Então começa aos pouquinhos, irmãos. Começa a querer cheirar bem aos pouquinhos, se muito for difícil. Então, dê pequenos passos. Eu quero te convidar a descer a oração, a buscar intimamente a presença de Deus. Crie momentos para que você possa orar a Deus no secreto. Seja no carro, seja em algum lugar da sua casa, mas tenha um momento para você e Deus se encontrarem. O Senhor no secreto te vê e por certo também te ouvirá. Comece aos poucos, jejuando. Crie hábito de jejum. Fale com você mesmo. Essa semana, quando meu estômago doeu muito, que eu tomo medicação, no segundo dia eu falei: Senhor, me perdoa, mas eu não consigo hoje fazer de alimento. Mas eu vou abrir mão do celular. Você já viu tanto que ele ocupa o tempo em nós? Eu tirei aquele período sem o celular. Foi difícil, irmão, vocês acreditam? Sofri, eu ficava com vontade de ouvir os louvores lá, lavando a louça. Eu não, mas eu fiz um propósito. A gente se acostuma tanto a satisfazer a nossa carne, né? Que quando a gente abre mão para alimentar o espírito, causa aquela resistência. Mas foi tão gostoso, porque eu sinto que Deus hoje está manifestando aquilo que eu busquei lá atrás. A minha vida aqui, irmãos, eu tenho notório que não é eu, Raquel, que estou falando com vocês, mas é através do Espírito Santo de Deus. Porque o meu pedido lá foi manifesto aqui. Não tem ninguém que tem mais interesse em nos ver libertos do que o Espírito Santo de Deus. Vocês acham que eu, Raquel, tenho tanto interesse em ver a sua vida liberta mais do que Deus? Não. Então, se Deus está me trazendo aqui para falar essas palavras, já é confirmação daquele sacrifício que eu fiz ali, sendo manifesto aqui. E Deus não deve nada para ninguém, irmãos, é imediato. À medida que eu me prostro diante dele, ele já me fortalece,
E para encerrar essa noite, essa palavra que o Senhor me trouxe, eu quero te pedir para ficar de pé e reverenciar o Senhor. Glória a Deus. Volte ao seu lugar de encontro com Deus. Aleluia. Volta ao seu primeiro amor, aquele amor que te fazia gastar tempo com o Senhor, gastar tempo com a obra de Deus, gastar seus esforços físicos, financeiros, espirituais com o Senhor. Ele nunca deixou ninguém em dívida, Ele não vai te deixar, irmãos. O Senhor é maravilhoso e tem sido compassivo com nós, filhos dele. Ele não nos lesa em nada, nos abençoa e nos enche das tuas ricas misericórdias todos os dias. Então vale a pena me sacrificar, eu morrer para este mundo, mas eu buscar nele um bom perfume, aquele que muitos vão ver através de mim. Mantenha a sua fé viva e atitudes positivas, irmãos. Deus te ama e por isso Ele te chama em mais profundo. Mantenha a positividade, crendo que Ele é fiel para cumprir os propósitos dele na sua vida. Seja esse exemplo de amor, de esperança para todos que te veem. As pessoas anseiam por ver Cristo em nós. Vocês serão a Bíblia que muitos não lerão, mas verão através do seu testemunho o quão bom e suave é pertencer a Cristo. Aleluia. Lugares que vocês passarão que não dirão palavras, mas seu testemunho vai exaltar a presença do Senhor. Então vamos orar. Tem alguém ainda que não conhece esse Jesus, que gostaria de conhecer a verdadeira essência? Talvez você tenha frequentado a igreja, mas nunca fez essa confissão de fé, nunca pediu auxílio ao Senhor, assim: Senhor, eu quero me rasgar diante do Senhor e conhecer o Senhor na essência de quem Tu és. Tem alguém que gostaria de conhecer esse Jesus? Esse Jesus maravilhoso que nos salvou, nos chamou. Que Deus em Cristo Jesus nos capacite cada dia mais a estarmos perto dEle e a cumprir a vontade dEle. Vamos orar.